Ana Paula da Silva Raiva, eu sou professora, sou pedagoga e sou esposa e mãe. É um prazer enorme também para mim. Aqui, Fátima, estudante do curso Serviço Social e mãe de 5 filhos, esposa do pastor Cota, assim como ele é conhecido. E muito obrigada. A mulher virtuosa é um tema complexo, né? Mas, ao mesmo tempo, é um tema que nos remete a todas nós mulheres. É a condição de todas nós mulheres. E o ideal, né? Nós buscamos um ideal e, normalmente, para nós como cristãs, essa mulher é uma mulher aí que é o ideal que nós, como mulheres cristãs, buscamos. E a Bíblia, né, define a mulher virtuosa. O que significa virtuosa é uma mulher de força, né? Literalmente, a transcrição seria virtuosa de força. Então, é uma mulher forte, é uma mulher capaz, é uma mulher que tem um caráter piedoso, não é? Que tem comunhão com Deus. Aliás, esse é o traço principal da mulher virtuosa. E, na minha visão, né, de acordo com o que estudamos na Bíblia, a mulher virtuosa é aquela que busca a Deus em primeiro lugar e tem sempre consigo essa mentalidade de, com Deus, ela consegue superar os desafios, né, do dia a dia. Nós sabemos que, para nós mulheres, nós somos cheios de desafios diariamente. Nem um dia nós podemos dizer que nós não tenhamos algum desafio a ser cumprido naquele dia, não é? Então, a mulher virtuosa é uma mulher que tem eficiência, que tem criatividade, é uma mulher amável, é uma mulher que cuida da sua família, que cuida de si e que cuida dos outros. Ainda acha tempo na agenda dela para cuidar dos outros. Então, a definição lá em Provérbios, né, 31, que eu acredito que seja a nossa base aí para a discussão, Provérbios 31 trata dessa mulher como uma mulher diferenciada na sociedade. Então, a mulher de Provérbios, ela é uma mulher que, com a força de Deus, a comunhão com Deus, ela consegue marcar uma diferença no ambiente que a circunda. Diria que, na verdade, primeiro dizer que este tema é de grande ou é de extrema importância, sobretudo nos tempos em que nós vivemos. E dizer, antes de responder, eu gostaria de dizer que esta palavra aparece na Bíblia mais de 200 vezes e ela aparece para descrever um exército. E ela significa apto, capaz, vigoroso, forte, heróico, poderoso, eficiente e notável. Agora, indo exatamente para mulher virtuosa, é aquela pessoa educada, modesta, altruísta, humilde, hospitaleira, está sempre pronta para ajudar com palavras cheias de amor, de carinho. Esta mulher é uma bênção para a vida das outras pessoas. Esta mulher é bela aos olhos de Deus. Ela é bela aos olhos de Deus porque, em primeiro lugar, ela ama a Deus. E ela não se preocupa simplesmente com a aparência externa, mas sim preocupa-se com o seu coração. Preocupa-se com as pessoas necessitadas. Nós podemos encontrar isso em Provérbios 31, versículo 20 a 21. Esta mulher é uma mulher trabalhadora,
incansável, que não pensa simplesmente nela. Ela não é uma mulher do eu, é uma mulher que está preocupada com a sua família. E tudo que ela faz, faz em prol da sua família, faz em prol das outras pessoas. Ela não se entrega, ela faz com ânimo e sempre procura fazer um trabalho perfeito. Não faz o trabalho porque deve fazer, mas também preocupa-se em ver, em analisar, em apreciar o seu trabalho. Será que fez todos os acabamentos do seu trabalho? Então, é uma mulher especial, é uma mulher diferente, é uma mulher sábia. Ela fala com sabedoria, ensina com amor e é uma mulher que Deus lhe dá esse entendimento. Ela conhece a Bíblia, é uma mulher de bons conselhos, ela tem esperança, é uma mulher pronta para enfrentar os desafios e ela, perante aos seus desafios, ela consegue trazer um sorriso. Isso nós podemos encontrar que, na verdade, é uma mulher forte. Ela encontra força nos braços de Jesus, porque ela se sustenta em Jesus. O Jesus, Deus, é o suporte da sua vida. Ela é uma mulher que confia em Deus. E é uma mulher, é uma mulher que, na verdade, ela não é porque ela é perfeita, mas é porque é uma mulher que procura sempre melhorar a cada dia, independentemente daquilo que as pessoas fazem ou deixam de fazer, ela está sempre preocupada em fazer o melhor. Então, mais ou menos, eu posso descrever a mulher virtuosa nesses moldes. E muito obrigada. Ressaltar que a mulher virtuosa, ela é possível, ela é um ideal possível para todas nós como mulheres hoje, né, na contemporaneidade. Então, é uma mulher de prioridades. Então, a prioridade dela é o relacionamento com Deus, ministrar o marido, cuidar dos filhos e do lar, e qualquer outra atividade que o tempo dela, a disposição e a energia permitir. Pelo menos é essa a ordem que vem no contexto bíblico, não é? Então, são essas as prioridades da mulher virtuosa. Então, se a gente retomar um pouquinho, né, no conceito da mulher virtuosa, nós podemos perceber que muitas vezes nós entendemos, né, na convivência social, na sociedade, nós entendemos que a mulher virtuosa, ela é aquela mulher que deixa de ser ela mesma para assumir um papel de cuidadora dos outros, não é? E não é isso que a Bíblia ressalta. A gente, às vezes, não tem um entendimento mais profundo e isso nos leva a alguns equívocos. Então, a Bíblia trata dessa mulher como uma mulher forte, uma mulher de identidade, uma mulher que sabe gerir, uma mulher que consegue organizar, que tem prioridades. E uma coisa muito interessante, ela não é ansiosa, né? Eu gosto dessa parte porque me atinge bem. Ela não é ansiosa, ela não tem preocupação com o futuro, porque ela, quanto ao dia da manhã, porque ela compreende o papel dela. Então, quando essa mulher, nós vemos na Bíblia, né, numa leitura mais aprofundada sobre essa mulher, nós percebemos que essa mulher, ela não é simplesmente uma doméstica. Quando a gente coloca a palavra simplesmente, não quer dizer que seja um trabalho menosprezado, ok? Quer dizer que, muitas vezes, nós tratamos essa profissão, porque para mim é uma profissão, não é? Como uma profissão descartável, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, você não trabalha fora, você fica, né, faz o quê então? É como se a gestão do lar não fosse nenhuma tarefa
de nada, né? Que a gente não precisa se preocupar com nada. Fica lá só sentadinho o dia inteiro. O que não é, né? Todos nós sabemos disso. Então, não é uma mulher que menospreza essas tarefas e muito menos é uma mulher que se exalta acima do marido ou dos filhos ou de qualquer outra pessoa. É uma mulher que sabe o seu lugar. Então, isso é o que mais me chama a atenção na leitura, né? No estudo com relação à mulher virtuosa. Qual é o meu papel? Qual é a minha identidade? Então, quando a mulher sabe qual é a identidade dela, de onde ela veio, de quem ela veio, quem a criou e a que propósito ela veio, então isso muda a nossa visão. E é isso que Deus quis nos mostrar através da Escritura, tratando dessa mulher aí que é mais preciosa do que as joias mais raras. Então, porque ela é uma mulher gestora, ela é uma mulher de identidade. Então, não tem essa visão de que é uma mulher retrógrada, antiga, que muitas vezes é feia, né? Está toda descabelada com os trabalhos da casa, do lar. Não, ela se cuida, tanto que ela é elogiada fora, não é? Pela família, eles elogiam ela perante a sociedade. Então, eu não acredito que uma mulher que consegue ser elogiada pelo marido e pelos filhos e pela sociedade, ela não se cuide, não é? Então, nós precisamos fazer essa introspecção, nós mulheres, e nos percebermos nesse papel. Qual é o meu papel? Qual é a minha identidade? Eu não posso, Deus me deu uma tarefa nesse mundo e eu não posso ser gerida pela mente de ninguém. Uma coisa é nós nos colocarmos voluntariamente na gestão do nosso relacionamento no lar e com os nossos filhos, e outra coisa é permitir que a gente seja mandada, né? Gerida cegamente por uma pessoa ou por qualquer outra pessoa. Então, não é esse o propósito de Deus, não é para a mulher, muito ao contrário, né? A gente vê hoje muitas discussões do feminismo aí que dizem que o cristianismo não exalta a mulher, mas é uma visão deturpada e de falta de estudo profundo da Sagrada Escritura mesmo, porque Deus, ele sempre, desde o princípio, ele sempre exaltou o papel da mulher. E não é diferente hoje, é o mesmo Deus, né? Ontem, hoje, será para sempre. Então, toda mulher tem o papel dela diante de Deus, diante do lar, diante do mundo, diante da sociedade. Então, não é retrógrada e é uma visão bem atual para nós, como mulheres, para tentarmos chegar aí a esse ideal. Na realidade, na minha visão, eu diria que pensar assim seria um preconceito, não é? Nos dias de hoje, isso eu podia dizer isso, que é um preconceito que nós carregamos conosco, porque nós fomos instruídos assim, que ser virtuosa, como se descreve aqui, que é uma mulher que levanta-se cedo, é uma mulher que faz isto, é uma mulher que cuida da família. Parecer, na verdade, estar-se a falar de uma mulher antiquada, mas no seu verdadeiro sentido, não é nada disso, porque se formos analisar a própria palavra virtuosa, vem da palavra virtude. Virtude é uma qualidade moral, é um atributo positivo de um indivíduo. Então, e essa pessoa, os seus hábitos lhe levam para uma constante aperfeiçoamento daquilo que rege com os princípios de ser uma pessoa virtuosa. Então, para mim, eu não diria que é uma mulher doméstica, é uma mulher ultrapassada, e que nos nossos tempos em que vivemos, eu até diria que é o melhor momento para sermos mulheres virtuosas, porque nós temos muita coisa à nossa disposição, temos
os nossos eletrodomésticos nos facilitam a fazer as nossas atividades o mais rápido possível. Temos a máquina de moer o amendoim, temos até agora o milho para aquelas sociedades que até pilam milho, agora muitas delas já nem fazem isso, porque já temos as máquinas apropriadas para fazer isso, temos os nossos fogões, temos muitas outras coisas, a máquina de lavar roupa, quer dizer, a tecnologia vai avançando, então nós temos os meios à nossa disposição, é nós não sabermos reconciliar o tempo. E eu lendo num livro dizia que tempo organizado, mente também organizada, que quer dizer, se nós formos a organizar melhor o nosso tempo, também a mente vai agir de acordo com como nós organizamos o nosso tempo. Agora, se nós não fazermos os planos, não planificarmos, na verdade, nós não poderemos ser aquelas mulheres virtuosas. Então, há de parecer que quem poderia ser mulher virtuosa exatamente é aquela do passado, mas nós estamos em vantagem de sermos mulheres virtuosas, e porque ser mulher virtuosa é uma bênção. Primeiro, é uma bênção e é algo diferente. Nós não podemos ver isso como uma qualidade do passado. É uma qualidade que a mulher deve permanecer. Eu dizia que ela deve ser constante. E é um papel fundamental que a mulher deve exercer e não perde a sua qualidade pelo tempo. A mulher sempre ela deve ser virtuosa. A Bíblia declara, a Bíblia nunca está ultrapassada. Aquela mulher virtuosa de ontem ainda pode conseguir ser mulher virtuosa nos dias de hoje, apesar do tempo em que nós vivemos. É um momento muito acelerado, posso assim dizer, em que todos nós estamos ocupadas. A situação da mulher já mudou muito. Antigamente a mulher era mais dona de casa, mais caseira, mas a vida agora nos obriga, nós todos já entramos no mercado de trabalho, então todos nós saímos muito cedo e voltamos tarde, mas mesmo assim nós não podemos perder de vista o nosso papel de mulheres virtuosas, porque ir ao trabalho, cuidar da sua família, tudo contribui para aquilo que quer dizer virtude. Então, se nós conseguirmos reconciliar o tempo, eu acho que é possível, ainda nos dias de hoje, sermos mulheres virtuosas, porque esse é um padrão divino. Então, na verdade, eu diria que a Bíblia logo especifica que é uma mulher rara, mas é uma mulher que existe. Eu posso ser, nós todas podemos ser, desde o momento que a gente recorre à própria Bíblia, porque a Bíblia é que nos leva até recorre à Bíblia, recorre a Jesus, porque pelas nossas próprias forças nós não somos capazes. Mas com a ajuda de Deus nós podemos chegar muito longe e ainda podemos permanecer nesse atributo de mulher virtuosa. Então, para mim, é um preconceito dizer que é a mulher ultrapassada. Não, é a mulher que ainda pode dar muito nos nossos dias. É um momento propício para ser uma mulher virtuosa. É uma bênção estar até nesta geração agora, porque temos tudo à nossa disposição. Não sei se é exatamente isso que perguntou, né? Mas eu vou tentar responder. Primeiro, eu queria só colocar uma coisa que eu achei interessante na sua fala e na fala da Fátima, e eu não consegui não ressaltar a questão da doméstica, né? Da mulher virtuosa ser uma mulher doméstica. Não tem problema. Qual é o problema a mulher ser doméstica, gente? É um trabalho precioso, porque está lidando com mentes para a eternidade, não é? Então, na cozinha, por exemplo, ao cozinhar, a mulher está trazendo vida para aquele lar, não é?
Então, a gente precisa ser um pouco mais amável, né? Porque a gente tem essa visão, não é? Hoje, de que a virtude está em sair e trabalhar fora. Infelizmente, tem sido colocado isso para nós. Talvez, não sei se é isso que a pessoa perguntou, mas quais são os traços da mulher virtuosa? Então, nos nossos dias, o que a gente precisa perceber, primeiro, em relação à submissão, é uma ordem divina para reorganizar uma coisa que foi, para que nós pudéssemos trabalhar juntos, né? O homem e a mulher trabalhavam juntos e eles precisavam agora como lidar com uma nova situação, né? Então, a submissão é uma ordem divina. Se é uma ordem divina, então é para o nosso bem. Tanto para nós mulheres, quanto para os homens, quanto para a organização do casamento, né, que foi orientada por Deus. E se nós formos ver, Deus pede que isso seja por amor e voluntário. A obediência, quando ela é solicitada aos pais, né, os filhos obedeçam aos pais, é uma injunção bíblica, ela não diz, não se coloca em termos de voluntariado, a obediência ela é obrigatória, né? A submissão ela é voluntária. Então, quando eu me caso, me coloco no relacionamento com o marido, eu fiz isso porque eu quis, porque eu, em algum momento da minha vida, eu decidi que isso seria o melhor e mais agradável para mim e para o relacionamento. Então, quando a gente trata de submissão no casamento, a gente muitas vezes é levado a pensar de maneira equivocada e preconceituosa de que ser submissa é ser capacho do esposo, é ser mandado o tempo inteiro e não ter opinião própria. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a mulher precisa ser submissa ao marido no Senhor. E esse no Senhor é para que ela o faça como ao Senhor, como se ela estivesse sendo submissa ao Senhor. Então, vamos colocar de maneira prática, né, no nosso dia a dia, porque foi a questão mais ou menos que eu entendi da pergunta do internauta, ou da internauta. Então, é o que mais acontece, né, na maioria das vezes. Se no meu lar eu tenho uma situação a ser resolvida, e necessita que ela seja resolvida. Então, meu marido vai sentar comigo e é a orientação bíblica, estamos falando do ideal, tá, Natália? Porque muitas vezes a gente não trabalha com o ideal, estamos no mundo de pecado. Então, o ideal seria, vamos sentar, conversar e tentar chegar num acordo. A minha opinião é divergente da opinião do meu esposo. O que a Bíblia diz? A Bíblia dá preferência à decisão do marido. É certa, é errada? Não cabe a mim questionar o valor dessa decisão. O que está escrito é que a decisão, Deus leva, dá prioridade ao marido. Então, é claro que as coisas são conversadas, não está em acordo. Vamos orar, vamos buscar a Deus para a gente chegar a um acordo. Mas, infelizmente, algumas vezes não é possível um acordo. Um não concorda com o outro, com a opinião do outro. É muito normal, somos duas pessoas diferentes. Mas aí, nesse sentido, a Bíblia dá preferência, a palavra de Deus dá preferência à decisão do marido. Ok, essa decisão do marido, o marido decidiu e eu não gostei, eu não entendo, eu entendo que vai me prejudicar, que vai prejudicar a família, que vai prejudicar os filhos, eu vou brigar com o marido? Não, eu vou me submeter voluntariamente, porque é o melhor a ser feito. E aí o que eu vou fazer? Eu vou reclamar com quem é o cabeça do marido. Quem é o cabeça do marido? A Bíblia deixa muito claro que o cabeça do marido é Cristo.
Então, eu vou lá ajoelhar e reclamar com ele, que é o pai dele, né? E é meu pai também. Então, qual pai que não vai atender a oração da sua filha querida? Não é? Então, eu falo porque eu já tive situações desse tipo e Deus deu um direcionamento e eu não precisei brigar, me colocar numa posição de rebeldia e muito menos de contrapor, né, a pessoa. Não é esse o nosso papel. Então, biblicamente, se a gente for ver esses traços seriam definidos na prática mais ou menos assim. Ah, não é o ideal. É o ideal. Nós vivemos isso todos os dias, todas as famílias vivem isso, todas as famílias são cristãs? Não, não são, mas a orientação é para todas elas. Né? Então, nós precisamos perceber isso, que a orientação foi dada para todos nós. E se somos cristãos e buscamos a palavra de Deus, e buscamos viver de acordo com aquilo que Deus nos orienta, é essa postura que nós, como mulheres, devemos ter. Porque a obediência é primeiro a Deus, né? E a submissão é voluntária. Na verdade, talvez do jeito como era entendida a mulher no passado, era vista como, posso assim dizer, né? Escrava, ou ela era avaliada como se fosse um objeto de trabalho. Mas nos nossos dias a coisa mudou. A mulher também já tomou, quer dizer, entendeu, está entendendo o papel e está a conseguir ver, ou está a conseguir perceber que submissa exatamente não é fazer tudo que o marido deseja, quer seja bom, quer seja mau, não. Ser mulher virtuosa e ser submissa diante do seu esposo é seguir o padrão divino. Eu li o livro Lar Adventista, eu não me recordo agora da página, mas eu me recordo do tema, que dizia obrigações mútuas. E ali dizia que a mulher não pode, a mulher submissa, o tema lá está a falar exatamente daquele versículo de Efésios, que diz que a mulher deve ser submissa ao seu esposo, assim como ao Senhor, porque é importante terminarmos essa parte, assim como o Senhor. Então, se nós devemos ser submissas, assim como o Senhor, assim como somos submissas ao Senhor, da mesma maneira nós devemos ser submissas aos nossos esposos. Logo aí nos remete a uma situação de sermos submissas naquilo que agrada a Deus. Em primeiro lugar, devemos nos submeter naquilo que agrada a Deus. E eu, quando li, dizia que a mulher não pode ser avaliada pela quantidade de trabalho como se fosse um animal de carga. Ela não é um animal de carga. E o homem não pode ocupar uma posição de árbitro, como se estivesse no campo de futebol. O lar não é um campo de futebol, onde o homem toma aquela posição de árbitro para dar as leis e as ordens, simplesmente não. Tudo, como dizia a nossa amiga, que devemos... Tudo tudo é conversa, tudo é diálogo. Então, deve haver diálogo, deve haver muito companheirismo, muito entendermos, na verdade, o que é ser cabeça do lar. Porque ser cabeça do lar é exatamente o que Cristo diz, que ele é a cabeça da igreja. Mas se nós formos a ver, a cabeça da igreja é aquela que fez tudo, fez tudo que estivesse ao seu alcance para que pudéssemos chegar em segurança à Canaã Celestial. Hoje nós temos o privilégio de nos sentirmos salvas, nos sentimos vitoriosas, porque alguém venceu por nós. Então, é exatamente o que deve acontecer ainda dentro do nosso relacionamento.
ainda não podemos perder. Na verdade, eu, como mulher virtuosa, eu devo conhecer o meu papel. Nesse livro até dizia que a cada passo que eu marco, eu devo perguntar, será que eu estou marcando o passo real? Eu estou ocupando a minha posição de ser esposa submissa a meu esposo como ao Senhor? Então, a mulher deve fazer uma reflexão da sua vida, do seu comportamento, do seu ser, do seu estar, não perdendo de vista o seu papel de ser mulher. Mas não significa que o homem deve estar numa posição de superior para simplesmente dar ordens. Porque Deus, ao criar o homem e a mulher, não era, se nós formos a ver a lei de submissão, isso é um outro tema que diz que a lei da submissão da mulher teve o seu início exatamente na queda. Foi a partir da queda em que se disse que a mulher deveria ser submissa ao seu esposo, mas no seu princípio as coisas não eram assim. Deus tinha feito o homem, a mulher, e todos ocupavam uma posição muito, quer dizer, equilibrada, tinha um equilíbrio. Então, acaba perdendo o equilíbrio exatamente, perdeu o equilíbrio no tempo da queda. Então, no tempo da queda, perde o equilíbrio, o homem toma uma outra posição e a mulher toma outra. Mas isso não lhe tira os seus direitos, não lhe tira a sua posição. E a mulher deve saber se posicionar no seu lugar, deve saber qual é o seu dever, porque, na verdade, é um casal, mas cada um tem as suas responsabilidades dentro do lar, dentro da família, as responsabilidades são distintas. Então, como as responsabilidades são distintas, elas devem ser respeitadas. O homem tem as suas responsabilidades, a mulher também tem as suas responsabilidades, e cada um deve tomar o seu papel, deve posicionar no seu papel e cumprir fielmente para a honra e glória de Deus. Porque no momento em que eu, como mulher, consigo me posicionar no meu papel como mãe, como esposa, como serva de Deus, então aí eu estarei a glorificar o nome do Senhor e eu estarei a entender aquele versículo que diz: eu devo ser submissa ao meu esposo como ao Senhor, e o homem também deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. Então, é exatamente, deve haver aqui equilíbrio, muito diálogo, para que as coisas possam, para que haja um equilíbrio, mesmo com com essa posição da mulher ser submissa ao seu esposo, fazer o que lhe convém para a honra e glória de Deus, fazer o que lhe convém para se tornar uma bênção, porque uma mulher virtuosa é aquela que é uma bênção para a família, é aquela que é uma bênção para as outras pessoas, para a sociedade em geral, para a igreja. Então, a mulher virtuosa é exatamente isso. Por isso que eu disse que a mulher virtuosa é aquela que é bela aos olhos de Deus. E se ela é bela aos olhos de Deus, ela vai manter os princípios adequados, vai posicionar-se no seu lugar e levar o seu lar sempre avante. E é uma posição não de estar embaixo do marido, não é para ela estar embaixo do esposo, não é isso, mas é respeito ao seu esposo, é muito importante. E muito obrigada. Eu queria secundar um pouco o que a Fátima disse, que a mulher, ela quando é submissa, é um sacrifício voluntário. Da mesma forma, para o homem, deveria ser um sacrifício, ou deve ser um sacrifício voluntário, amar a esposa e cuidar dela. Esse é o papel que Deus designou, não é? Cristo sempre foi submisso ao Pai. E aí há a harmonia, não é? E não é ruim para Cristo ser submisso ao Pai. E por isso o papel do casamento, ele é teológico até, não é?
Deus fez os dois iguais. Adão e Eva eram iguais e são iguais. Homem e mulher são iguais diante de Deus, não há diferença. Todos nós, não tem grego, não tem romano, não é? Judeu, todos nós somos iguais diante de Deus. Porém, nós precisamos prestar muita atenção aí nesse porém. Porém, os dois foram colocados em funções diferentes. Se nós pegarmos, voltarmos aí, né, lá no Jardim do Éden, como a Fátima muito bem colocou, nós vamos ver que Adão tinha um papel diferente do papel de Eva. Não eram papéis iguais. E esses papéis continuam distintos. Tanto que, se nós formos perceber no relato bíblico, Eva se afasta de Adão, né? E vai até a árvore da vida. Então, os dois precisariam estar juntos, porque juntos eles seriam mais fortes. Então, seria uma relação de igualdade, porém, cada um dentro do seu papel. Com o pecado houve discórdia, não houve dominação ou submissão. Né? Com o pecado entrou ali a discórdia. Deus chamou Adão e falou com ele, olha, onde você está? Você não está aqui mais, o que aconteceu? E então Adão vai até Deus e, ao invés dele assumir a sua culpa diante da situação, ele joga a culpa em quem? Em Eva, a mulher que esse homem deu, não é? Então houve ali discórdia, já não havia ali aquela harmonia entre eles. E no lar adventista eu gostaria de ler a citação, coloca-se assim, na criação Deus os fez iguais. Eva era igual a Adão. Né? Então, ela não fala aí de relação de desigualdade. Nós precisamos perceber muito bem isso. Uma coisa é igualdade, outra coisa muito diferente é a relação de função. E é o que muitas pessoas confundem, não é? Então, de quem era o domínio no Éden? É muito claro, era de Adão. Tanto que ele dá nome aos animais e ele dá nome a Eva. Quem deu o nome a Eva foi Adão, não foi Deus. Então, nós vemos aí, sim, uma relação de domínio, de estabelecimento, né, de domínio. Mas era um domínio de amor, não havia essa disparidade que a gente tem hoje. O problema é que a gente hoje não tem a visão da eternidade como era. Não é? Pelo que entendemos do relato bíblico, se formos estudar profundamente esse assunto, nós vamos perceber isso. O domínio era de Adão. Tanto que quando Eva peca, não acontece nada. Mas quando Adão peca, as coisas começam a mudar. O ar muda, as folhas começam a cair, porque ele perdeu o domínio. O domínio era dele. Né? Então, aí coloca lá, está escrito lá. Se eles houvessem permanecido obedientes a Deus, em harmonia com a sua lei de amor, sempre estariam em harmonia um com o outro. Então, o pecado trouxe o quê? Desarmonia. Mas o pecado trouxe a discórdia. E agora só poderia se manter a sua união e se conservar a harmonia unicamente pela submissão por parte de um ou de outro. Então, poderia ter sido Adão também que teria que se submeter, porque até então eles não... A relação era de domínio, mas não havia necessidade de submissão, porque os dois pensavam igual. Entendem isso? Então, não precisava ninguém se submeter, porque não havia pensamento diferente. Os pensamentos eram iguais. Eles focavam no mesmo objetivo, não é? Então, a partir de agora, era necessário, para conservar a harmonia do casal, a submissão por parte de um ou outro. Eva foi a primeira a transgredir e caiu em tentação, afastando-se do seu companheiro, contrariamente à instrução divina. Foi a sua solicitação que Adão pecou, e agora foi posta em sujeição ao seu marido. Percebe? Então, não é que seja resultado do pecado, porque senão nós vamos entender isso como castigo. E nós, como mulheres, não vamos nunca aceitar um castigo. Vai ser rebeldia o tempo inteiro.
A gente precisa entender que, para nós, foi uma bênção para conservar a harmonia do casal. Porque antes não havia necessidade de submissão, porque estavam, o pensamento dos dois era igual. Então, se você colocar dois homens, né, vamos colocar assim, para gerir uma empresa, alguém precisa ser o diretor e alguém precisa ser o tesoureiro ou o diretor associado, alguma coisa nesse sentido. Porque se os dois forem diretor, o que nós vamos ter? Choque, não é isso? Choque, porque as pessoas não pensam iguais e eles têm a mesma posição de domínio. Então, nós não podemos entender a submissão como apenas resultado do pecado. Ela foi para trazer harmonia no que estava desarmônico, que era já a questão das ideias, dos pensamentos, já não eram os mesmos. E aí ela secunda falando o seguinte: nós mulheres devemos relembrar que Deus nos colocou em submissão a nossos maridos. Ele é o cabeça e nossos julgamentos e ponto de vista e raciocínios devem, se possível, se pôr de acordo com os dele. Se não, a palavra de Deus dá preferência ao marido. Em não se tratando de assuntos de consciência, nós devemos nos submeter à cabeça. Então, a não ser que seja um assunto de consciência, da minha consciência com Deus, aí eu estou liberada, né, em relação à submissão. Claro que sem rebeldia, nunca a rebeldia é o melhor caminho, mas sim submeter, a não ser que seja questão de consciência. E aí é entre eu e Deus, é uma relação vertical e não mais horizontal. Então, aí perde a posição de dizer o que fazer ou não fazer. Quero agradecer, né, em primeiro lugar, o convite. É um tema muito gostoso da gente conversar e é um tema que tem que nos chamar bem a atenção, né, para todas nós mulheres fazermos essa introspecção. Agradeço o convite. E eu quero deixar, né, para todas as mulheres que nos assistem, né, o verso de Tito, né, o capítulo 2, verso não, o capítulo 2 de Tito, quando fala que as mulheres idosas sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as mais jovens recém-casadas a amarem o marido e os filhos, serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, a Bíblia sempre exalta a questão dos relacionamentos. Então, essa mentoria feminina das mulheres mais idosas, das mulheres mais jovens, ela é muito importante. Então, você mulher, eu mulher, é um recadinho que eu deixo para todas nós mulheres, que busquemos essa mentoria com mulheres sábias, mulheres cristãs, valorosas, que sejam mulheres que busquem a Deus, que nós possamos buscar essa mentoria com essas mulheres, para que a gente possa aprender para sermos mulheres virtuosas e não difamarmos a palavra do Senhor. E eu queria deixar a dica, né, de alguns livros para que a gente possa estudar e buscar crescer mais e mais cada dia no ideal da mulher virtuosa e no ideal de Deus, não é? Então, seriam os primeiros capítulos do livro Patriarcas e Profetas, para que a gente possa compreender muito mais plenamente essa questão da submissão. Lá é bem detalhado, da Ellen White. O livro Testemunhos, né, sobre, não sei se dá para ver aí, o livro Filhas de Deus, da Ellen White, também o livro da Titus, né, A Mulher Virtuosa, e o outro livro que seriam As Esposas de Davi, que também trata do assunto muito específico
das mulheres virtuosas, da mulher virtuosa, e aí ele traz uma perspectiva de outras mulheres da Bíblia, e também ajuda muito, deixa muito aberta aí a possibilidade de a gente estudar sobre a mulher virtuosa. E o último é O Significado do Casamento, de Timothy Keller, que é um livro muito bom, muito interessante, e ele clarifica muito a questão do nosso papel como esposa, como mãe, como mulheres, e do feminino, né, na nossa vida. Então, esse aí seria o meu conselho, aí, a minha dica, para que nós possamos estudar mais e buscar aprender aí com essas leituras. Obrigada. Como últimas considerações, diria que nós, as mulheres, temos uma posição muito diferente, mas é uma bênção diante de Deus estarmos como mulheres virtuosas, belas, diante de Deus. Não podemos perder de vista o nosso papel de mulher, a nossa submissão segundo a vontade de Deus, fazer o que nos convém para trazer harmonia, trazer paz, sermos mulheres humildes, evitarmos de ser mulheres metidas e outras coisas que estão fora dos padrões. A Bíblia logo pergunta: quem achará? Oxalá que eu seja, oxalá que todos nós sejamos uma mulher virtuosa, apesar de estarmos a viver em momentos diferentes na história, mas e podemos perder de vista aquilo da nossa responsabilidade. Tanto ao texto que eu gostaria de ler, exatamente para secundar alguma coisa que eu dizia, que a mulher acaba ficando em desequilíbrio, em desvantagem, exatamente no tempo da queda. Nós podemos ver isso em Gênesis 3, versículo 15 a 16. Diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. É exatamente aqui que eu queria dizer, que é aqui onde começa o desnível entre homem e mulher. E o que tem acontecido na sociedade, nós ficamos a falar isso com muita veemência, posso assim dizer. Você foi posta, você deve ser submissa, você deve ser submissa. Quer dizer, acabamos falando isso como se fosse algo de muita honra para o seu parceiro, como ela tomou uma posição diferente com a queda, ela acaba tendo um desequilíbrio, ela passa a ser dominada, então logo nós pusemos ela em desvantagem e acabamos atirando isso sempre para exaltar a minha posição de macho, minha posição de homem. E eu acho que ninguém precisa se exaltar. O que é importante é que cada um consiga assumir a sua responsabilidade, o seu papel. Para o homem manter cabeça do lar, ele deve tomar as rédeas naquilo que o Senhor lhe designou. E a mulher também, para se tornar uma mulher virtuosa e submissa, ela também deve se posicionar exatamente onde o Senhor estipulou para que ela ocupasse. Então, se nós todos não perdermos de vista, então cada um conseguir executar o seu papel com harmonia, nós veremos que dentro do lar haverá paz. O amor poderá
desenvolver ou crescer a cada dia, porque nós temos que regar o nosso amor para poder crescer. Não precisamos de ficar sempre dizendo a outra que deve ficar ali, mas juntos, unidos, tudo com amor, porque a submissão com amor é perfeita, mas submissão sem amor é uma confusão, é uma Babilônia. Então, vamos procurar melhorar os nossos relacionamentos, muita oração. A mulher virtuosa é aquela que ora a cada dia. Mulher virtuosa é aquela que ora pelo seu esposo. Mulher virtuosa é aquela que ora de forma separada com os seus filhos. Mulher virtuosa é aquela que cuida de si também. Cuida dos outros, mas também cuida de si, para que ela não fique como se fosse um animal, como se fosse espantalho para afugentar os animais, mas que seja, apesar de tantas atividades, ela deve manter-se limpa, bonita, radiante e ocupando a sua posição de mulher virtuosa. E muito obrigada, somos uma bênção.